Bom dia para vocês. Confesso que já entreguei a mensagem de Jesus para vocês, para o tempo evangélico, para o tempo católico e para o ímpio também. O ímpio é aquelas pessoas que ainda não aceitaram Jesus. Agora eu vou soltar o quê? Os sonhos para vocês, tá bom? Ó, eu sonhei que eu estava trabalhando. Eu passava o período da manhã trabalhando. Quando era de Quando era da parte de meio-dia, eu ia almoçar. Quando eu voltava, eu já tinha perdido o horário, já era de tardezinha. Aí eu fiz só experimentar a roupa. Eu experimentei a roupa, vi que deu. Aí eu já vinha de alguma congregação do Senhor, mas eu não sei de qual. Quando eu vinha da congregação dele, eu vinha mesmo no meio do beco, viu? Era um dia festivo, era carro, era moto que vinha atrás de mim. E na hora, aquele momento ali, vinha carro ou moto atrás de mim, glória a Deus. Naquele momento ali, apareceu um cavaleiro na minha frente. E ele veio voar, eu saí do meio para ele passar. Na hora que eu saí do meio para ele passar, quando eu olhei, ele estava lá no chão brigando com um homem que vinha atrás de mim. E na hora que ele estava brigando com esse homem que vinha atrás de mim, eu fui lá onde ele estava, peguei ele, né, e trouxe ele. Aí nós ficamos num canto, ele começou a beber. Ele começou a beber. E eu só sei te dizer que ele bebeu muito. Aí eu fiquei preocupada. Eu não vou deixar ele aqui, não. Se eu deixar ele aqui, ele pode voltar lá para aquele canto onde ele brigou, porque tá muito perto. Aí eu peguei, coloquei ele nas minhas costas. Trouxe ele e sentei ele na frente da minha casa, numa pedra. E ele ficou sentadinho. Aí na hora que eu coloquei ele lá, né, sentado, aí eu vi que ele tombou assim. Na hora que ele tombou, eu disse, ele vai cair, não vou deixar ele só não, vou ficar do lado dele. Aí eu me encostei do lado dele, sentei do lado dele, fiquei sentada. E eu me acordei. Agora eu vou soltar pra vocês. Esse dia é um dia festivo, é o dia da vinda do Senhor. Bora pra cá? Tu vai confirmar, Meire? Vou confirmar na Santa Escritura pra vocês. Porque tá escrito, é só pra me soltar pra vocês. Ó. A garganta já. Ó. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que está assentado sobre ele chama-se Fiel e julga e peleja com justiça. Por isso que aquele homem no cavalo é o Senhor. Por isso que ele veio e brigou com aquele homem que vinha atrás de mim. Com certeza aquele homem vinha para me fazer o mal. E o que foi, algo que eu vou dizer a vocês, a cor do corpo dele era idêntica. Entendeu? Porque não são coisas da terrestre, são coisas, são um mundo espiritual, entendeu? Ó, chama-se peraí. E o que está sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Você está vendo? Ele peleja, peraí, deixa eu ver o que julga e peleja com justiça. Por isso que ele brigou com aquele homem que vinha atrás de mim, entendeu? Com certeza que ele dali é o inimigo do Senhor e nosso inimigo também. Algo que eu vou dizer para vocês, qual lado que vocês estão? Vocês estão do lado do Senhor, vocês estão do lado dele? Porque se tu estiver do lado dele, começa a pregar o evangelho, começa a falar o evangelho que Jesus está voltando. Começa a colocar essas ovelhas em ordem para que o inimigo não coloque as garras em cima delas. Porque no dia do arrebatamento, muitas pessoas vão ser retiradas da terra. Tira essas ovelhas, tem muitos pastores que estão conduzindo ovelhas ainda lá no caminho largo. Por quê? Por falta de doutrina. Elas estão lá no caminho largo. Então, chama elas para elas saírem do caminho largo e voltar para o caminho estreito, para que elas salvem a alma delas, entendeu? Desse dia, né? Para que o inimigo, ele não pegue o quê? Não pegue essas almas, ó. Eu li sobre o cavaleiro, foi 20, Apocalipse 19, versículo 11. Apocalipse 19, versículo 11, que eu li sobre o que? O cavaleiro que apareceu na minha frente, é o Senhor. Agora eu vou ler por que o Senhor, já que é o Senhor mesmo, por que o Senhor bebeu? Porque é dia de ceia, meu amor. Ele disse que vai cear quando ele tirar a igreja dele da terra, então é dia de ceia, o Senhor tá ceando conosco. Glória a Deus. Bora pra cá? Não é aqui não, é aqui não. Não é aqui também não. Tá aqui, ó.
É Lucas 22, e o versículo é de dizer, por isso que o Senhor tinha bebido, entendeu? Ó, Lucas 22, e o versículo, meio 15, o 16, o 17 e o 18. Porque o Senhor vem buscar o que? A igreja dele na terra. E o Senhor vem buscar as 5 virgens prudentes, né? Vem buscar os templos dele na face da terra. E o que é que o Senhor tá falando mais? Ó, e disse-lhe, desejo muito comer convosco essa Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Você está vendo? Ó, ele desejou comer muito essa Páscoa antes que ele padecesse, né, por nós. E aqui ele está dizendo, ó, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino do céu. Então, até que ele tire esse povo da terra, o Senhor não seou mais. O Senhor não sentou à mesa com os 12 discípulos dele para ser, ele vai ser agora. Depois desse tempo todo de trabalho do Senhor, o Senhor vai ser agora. Vai sentar nós à mesa e vamos cear. Ó, então tomou o cálice. Ele tomou o cálice, ó. Então tomou o cálice e havendo dado graça, disse: tomai e o repartiste entre vós, porque vós digo, você está vendo, quem toma agora do vinho, quem come do pão e toma do vinho é nós aqui na face da terra. Porque vós digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino do céu. Até que ele tire o reino dele da terra, o Senhor não seu mais, entendeu? O Senhor vai cear conosco agora. Entendeu? É o que eu tenho para dizer sobre o quê? Porque ele bebeu. Já tá em 2 sonhos que eu tenho, solto para vocês, que o Senhor bebeu. Por quê? Porque é um dia que o Senhor já tá dizendo. Vai ser um dia que o Senhor vai arrebatar nós, para nós sentar à mesa para cear com ele. Entendeu? A Páscoa, né? Glória a Deus. Aqui falou que é a Páscoa, a última Páscoa dele na terra, com os 12 discípulos dele, né? Esse tempo inteiro ele tá o quê? Esse tempo inteiro. Só trabalhando, 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 trabalhando. Então, e nós aqui, né? Glória a Deus. Firme e forte esperando por ele. E entreguei para vocês. Agora eu vou para o outro sonho. Esse outro sonho também é muito importante. Depois eu vou fazer mais 2 sonhos falando para o tempo católico, a mensagem que ele mandou. E vou também falar para o tempo evangélico. Ó. Bora para cá? Vou soltar agora sobre... Glória a Deus. É em Apocalipse, é sobre esse último sonho, que é um sonho assim muito, né, então. Mas é o que? Tem que alertar, não pode se calar. As coisinhas antes de acontecer, a gente tem que abrir a boca, tem que falar, ó, povo, acorda, Jesus está voltando. Pra depois dizer, não, aquela mulher, a gente achava ela louca, né? Porque ela estava direto dizendo que Jesus estava voltando. Todo vídeo dela dizia, pois então. Aí quando chegar no dia que acontecer, você vai dizer, aquela mulher, ela estava alertando nós todo santo dia. Jesus mandava ela alertar nós. E ela vinha e alertava nós. E nós não acreditamos. É o que está escrito lá no livro de... É Lucas 17, e o versículo 26. Está escrito que a vida dele será igual no tempo do dilúvio. Deixa eu ler para vocês sobre esse... Vou procurar aqui, né, para me soltar. Mas peraí, calma lá, mantenha um pouquinho de paciência aí. O Senhor vai pelejar agora. O Senhor vai pelejar, ó. Ainda não é isso, glória a Deus. Cadê? Vou soltar o sonho pra vocês e... Pronto, tá aqui, ó. Sobre a batalha. Por isso que Jesus brigou, né? Ó, nesse sonho que eu soltei pra vocês, né? Vocês viram que ele se atracou com uma... Ele dali é o inimigo do Senhor. E preste atenção porque eu vou ler pra vocês, ó. Eu não vou ler agora, primeiro eu vou soltar o sonho para depois eu ler, porque eu faço assim, eu logo solto o sonho e depois eu leio a leitura. Ó, eu sonhei que eu tava num canto, eu olhava pra minha frente. Quando eu olhava pra minha frente, glória a Deus, eu via várias espadas se cruzando.
E era com a ira tão grande, um ódio tão grande, elas se cruzavam assim, elas se cruzavam, elas assim, ó. E era com uma raiva, chega a zunir a zoada das espadas nos meus ouvidos. E em cada cabo de espada tinha um símbolo do seu país. E como eu falo pra vocês, assim, eu sempre falo nos meus vídeos que eu vou deixar aí no cantinho. Vou só colocar o símbolo do Brasil e o símbolo dessa outra bandeira que eu vi encostada do Brasil. E eles mesmo na frente, assim, mesmo no meio. Eles mesmo no meio. Entendeu? Assim, era uma carreira medonha de espada, uma carreira medonha de espada. Eles estavam mesmo no centro, a bandeira do Brasil, junto com essa outra bandeira que eu vou colocar aí. A outra eu não tenho muita... É assim, eu tenho uma recordação, mas eu não sei se essa aqui vai ficar do lado. Por isso que eu tô em dúvida, eu nem vou colocar só as duas que eu firmei os olhos nela, entendeu? Ó, algo que eu vou dizer pra vocês. Quando eu vi essas espadas se cruzando, que cada espada, com o símbolo do seu país, ela tinha uma carreira medonha de espada desse lado, e uma carreira medonha de espada do lado de lá. Elas se enfrentavam assim, elas se cruzavam. Em cada cabo de espada tinha um símbolo do seu país. Quando eu vi aqui dali, eu me apavorei. Eu comecei a sair espalhando para todo mundo, ninguém me deu ouvido. Ninguém quis me dar ouvido, era um dia festivo, era um dia de festa. Ninguém quis me dar ouvido. E na hora que as pessoas não quiseram me dar ouvido, glória a Deus. As pessoas não quiseram me dar ouvido, eu cheguei e ainda falei para o meu filho. Era um dia de festa, era um dia festivo. Eu ainda falei para o meu filho, ninguém me deu ouvido. Aí só sei que eu me acordei. Quando eu me acordei, eu me lembrei que ele já tinha me mostrado uns carros de guerra no céu. Só que eu não tinha entendido era nada. Eu não tinha entendido nada. Ele me mostrou uns carros de guerra no céu para mim ver. E eu fiquei olhando, né? E eu nem fiquei, foi na minha calada. Quando ele me mostrou esse sonho, eu entendi que ele já tinha me mostrado e eu tinha ficado calada. Por quê? Porque não é para mim calar, é para mim falar para vocês que tá vindo aí por aí uma grande guerra e o Brasil vai guerrear. Vocês se alertam, Tá chegando e ó, vai ser uma guerra terrível. Mas a mensagem do Senhor tá entregue para vocês, né? Agora eu vou soltar as Santas Escrituras. Esse versículo aqui cabe também, sabe o quê? Aqui é o quê? Deixa eu ver aqui, ó. E acabou-se os 1000 anos, e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e saiu a enganar as multidão. Você está vendo? Só para isso que ele presta, para enganar, para pegar, para maltratar as almas dessas pessoas, né? Então... não é nem para maltratar, é para dar sentença. A sentença que ele recebeu, ele quer que todos vocês recebam. Porque a sentença dele é dele viver para sempre sendo atormentado no lago de fogo. Essa foi a sentença que Deus deu a ele. Pois então, o que ele puder para levar essas pessoas para ser sentenciado igual ele, porque para ele não tem mais solução, né? Agora, para cada um de nós existe solução. Deus nos deu uma oportunidade, porque ele pecou, foi lá no reino do céu. E nós pecamos, foi aqui na face da terra, entendeu? Ó. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Gog e Magog, você está vendo? Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para os ajuntar em batalha. Entreguei para vocês sobre o que? Sobre essa passagem. Tem também... deixa eu ver aqui também falando sobre uma guerra. Peraí, deixa eu ver. Não tô me lembrando. Peraí, eu vou soltar pra vocês também sobre a guerra de Gog e Magog, né? Aqui em... peraí, Ezequiel. Tá aqui, ó. A profecia contra Gog. Então, essa aqui também vai ser uma batalha terrível, né? As pessoas vão se enfrentar na face da terra. Ezequiel 38, só que eu não vou ler todinho para vocês, né? Vou tirar um versículo detalhado para encaixar no sonho que Cristo me concedeu. É 2 páginas falando da outra profecia contra Gog, entendeu? Então, tem 2 profecias contra Gog, né? Então,
É o que eu vou dizer para vocês. Depois eu vou pegar um versículo. Por quê? Por causa dessas espadas. Essas espadas, cada uma com o símbolo do seu país, está falando sobre o quê? Sobre uma grande guerra que vai ter aí no meio do mundo. Então, cujo o Senhor já me mostrou. E eu vou ter que soltar o quê? Eu já soltei lá aquela parte sobre Gog e Magog lá, né? É uma batalha que o inimigo saiu para enganar todas as nações, né? Então, mas isso aí mesmo é depois dos 1000 anos do reinado do Senhor. Pois então, mas entreguei pra vocês, por causa de quê? Porque no meu sonho o Senhor tava guerreando com ele, né? Então, assim, e depois eu vou soltar um versículo, deixa eu ver aqui o número 7 pra ver, ó. E farei conhecer o meu santo nome no meio do meu povo Israel. Do meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. Assim as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. A mensagem do Senhor foi entregue. Quando fala assim sobre o povo de Israel, a pessoa pensa, ai, tá falando sobre Israel, o povo lá em Israel. O Senhor fala sobre toda a congregação dele. Não a profanação, não, que estão fazendo com ele, com as Santas Escrituras nos carnaval, não, com o nome dele. O que tá aqui o número 7, justamente para isso, entendeu? E ele vai fazer que o povo reconheça. E vai ser agora. Todo mundo vão se voltar para ele. Todo mundo vai se voltar para o Senhor. Por que vão se voltar para o Senhor? Por causa do que está escrito. Que todo olho verá e todo joelho se dobrarão. E toda língua confessará que ele é o Senhor. Todo mundo se voltou para ele. Agora, por que as pessoas perderam ele? Porque teve chance, teve oportunidade. O tempo católico teve a oportunidade de deixar as idolatrias de lado, o tempo evangélico teve a oportunidade de deixar a vaidade de lado, do mesmo jeito é idolatria também. Idolatria ao dinheiro, o tempo evangélico, a vaidade também no meio do tempo católico, os padres, né? Lendo a Santa Escritura conforme a vontade dele, e pisando por cima do que está escrito, então, está tudo desse jeito. Mas vocês vão ver agora que existe o grandão da Galileia está no nosso meio. E ele, nesse versículo que ele diz que não vai deixar mais vocês fazerem isso com o nome dele, não. Para que vocês criem vergonha e vejam que tem ele sobre todos nós, entendeu? As pessoas querem pisar em cima das Santas Escrituras pensando que ele não está vendo, que ele não está... Então, presta atenção. Do povo católico... É o que eu vou falar para vocês. Me dá uma dor, me dá uma pena, mas o que? Isso é os líderes de vocês que conduziu. Vocês vão ver que dos tempos evangélicos vai sumir pessoas. Não vai ser todos, porque tem pastores que estão com falha perante o Senhor. Por isso que tem pessoas que vão ficar do tempo evangélico. Mas se as 10 virgens estivessem todas de acordo, sumir o povo evangélico todinho da face da terra. Mas... como tem pessoas ainda em pecado, porque aceitou Jesus, mas ainda está igual lá no mundo. Tá do mesmo jeito que estava lá no mundo, ainda permanece dentro da casa de Deus. Do mesmo jeito é o povo católico. Aceitaram, estão na igreja procurando o Senhor, procurando a própria salvação da alma dele, mas eles não renunciam às idolatrias. E é mandado por quem mesmo? Pelos próprios padres. Os próprios padres acolhem. Então, esses fiéis que estão no tempo católico, eles vão perguntar, pastor não, padre, por que o povo evangélico sumiu? Porque foi que ninguém do povo católico subiu ao céu. Por quê? Porque vocês foram rejeitados. Por quê? Por causa das idolatrias. Jesus disse, eu vou soltar até para vocês um pouquinho, né? Ó. Glória a Deus, foi mesmíssima. Por que o tempo católico foi deixado para trás? Por que o Senhor rejeitou ele? Por causa das idolatrias de vocês. Por isso que vocês foram rejeitados. As idolatrias, por causa da vaidade também, porque as mulheres também não devem se vestir de qualquer jeito, de qualquer forma. As mulheres entram dentro dos templos de calça. Parece que está indo até para uma festa. Não, vocês vão comparecer perante a presença dele. Mesmo, mas como é que tu diz que é pecado? Algo que eu vou dizer a vocês. A gente tem que comparecer perante a presença dele com modesta. Ele é santo. Está escrito nas Santas Escrituras que a mulher é abominação perante os olhos dele quando a gente se veste de calça, porque quem se veste de calça é o homem. A mulher se vestindo de calça, então,
É abominação perante a ele. E ele diz que a gente tem que se vestir com vestido. É o que está escrito na Bíblia, entendeu? Eu vou soltar para vocês. Tem calma lá que eu já chego, ó. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aqui está dizendo na Bíblia, né? Que a mulher não pode se vestir de calça. Então, se eu me vestir de calça, eu tô tentando a ele. Aqui tá dizendo que eu não posso ter idolatria. Se eu tiver idolatria, alguma imagem de escultura, pode ter certeza que eu tô tentando a ele. Vou chegar nos dois cantos, ó. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o levou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todo o reino do mundo e a glória dele. Então, algo que eu vou falar para vocês: o inimigo não tem nada. Tudo que tem aqui pertence a Deus de Israel. O céu, a terra, os oceanos, as montanhas, tudo pertence a ele. O que é que ele tem para oferecer às pessoas? Nada. Ó, olha o que é que Jesus disse. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrar e me adorar. Ele quer que receber o que? Adoração. Como é que ele vai receber a adoração? Através das imagens de escultura. Por isso que Deus abomina e condena ela, ó. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito. Você está vendo que o Senhor repreendeu ele. Do mesmo jeito, o povo católico poderia ter repreendido para acolher a própria salvação da alma de vocês. Não é isso que vocês procuram? Vai chegar um dia de eu não estar mais aqui nas redes sociais pregando o evangelho para vocês, mas meus vídeos vocês ainda vão olhar, ainda vão dizer, ela tinha razão, entendeu? Ó, o Senhor tinha razão, porque eu tô lendo a palavra dele, ó. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor o teu Deus adorarás e só a ele servirá. Nós só podemos dobrar o joelho perante a Deus. Nós só servimos, cantemos, oramos ao Senhor. Há nada mais. As pessoas com o texto na mão rezando também não. Entendeu? É o que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Ó, vocês dizem que ama ele, mas não obedece, entendeu? Ah, que adianta ser um católico desobediente? Que adianta? Isso vai trazer salvação para tua alma, tu pisando em cima da palavra dele. Ele repreendeu Satanás na mesma hora com as idolatrias dele. Mesmo é a imagem da mãe de Jesus. Vai lá que é um mandamento, que ele disse que não é para ter isso. É Êxodo 20. E o versículo 4, e o versículo 5, e o versículo 6. Aqui ele está dizendo, ó, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorará. Lá é um mandamento. Por isso que Jesus disse que está escrito. É um mandamento. Ó. E outra coisa, em Apocalipse 22 está dizendo que essas pessoas estão deserdadas do reino do céu. Por quê? Porque são idolatras. Ó. Lá nesse versículo 5 está dizendo que nós não podemos ter nem imagem dele que está lá no céu, nós não podemos ter. E nem tão pouco imagem de pessoas que já morreram, que morreram, que estão sepultadas. Jamais, entendeu? Ó. Então o diabo o deixou. E chegaram os anjos e serviram. O inimigo só deixa as pessoas de lá quando elas deixam de idolatrar. Entendeu? É isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Deixa eu soltar só. Aí eu vou ter que soltar os sonhos, né? Porque eu já soltei vários versículos falando sobre idolatria. Agora eu vou ter que soltar o sonho. Bora pra cá, eu vou soltar o sonho pra vocês nesse... Tá aqui, sobre as calças que eu falei que o templo católico tem, né? As mulheres tudo de calça, mas que vão até de calção para as igrejas, ó. Não haverá traje de homem na mulher. Você está vendo? As mulheres não podem se vestir de calça, não. E nem vestirá o homem traje de mulher. Tá vendo? Porque qualquer que faz isso, a abominação é ao Senhor, o teu Deus. Tá vendo? A mulher se vestiu de calça, não tá vestida de vestido, é abominação perante a face dele. Perante a face do Altíssimo, né? Então, é porque eu gosto de tratar ele com respeito, com carinho. Agora, bora para o quê? Para as idolatrias. Depois eu vou mostrar para vocês que ele fala que a gente tem que se vestir com vestido. É lá no Novo Testamento, ó. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu. Ele não morreu, ele não ressuscitou e subiu ao céu? Pois então, nem a imagem dele nós não podemos ter. É o que fala esse versículo, aqui é os 10 mandamentos, ó. Os 10 mandamentos, cujo o povo católico, o padre, né, o padre pisa por cima, entendeu, ó? Não
farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo na terra. Então, de ninguém, algo que eu vou dizer a vocês, o padre, né, diz que a mãe de Jesus, ela não morreu, ela foi levada ao céu. Mentira deles, porque a Bíblia fala que Jesus foi o primeiro do mundo dos mortos, ele foi o primogênito. Agora vai as outras pessoas, tudinho vão subir agora, os discípulos, a mãe do Senhor, o pai do Senhor, vão ser retirados agora do sepulcro. Isso é uma hipocrisia muito grande, é um engano muito grande que os padres cometem com as ovelhas. Por isso que essas ovelhas, elas vão se revoltar contra o templo católico. Ó, não farás para ti imagem de escultura, né? Alguma semelhança do que há em cima no céu. De Jesus não pode ter nada. Ó, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, nem as servirá. Essa passagem aqui é aquela que Jesus disse, que está escrito, que não é para se curvar e nem servir a essas imagens. Ó, não te encurvarás a ela, nem as servirás, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que me odeiam. Então, essas pessoas que fazem isso, os pais, os filhos pegam o castigo também dos pais. Por quê? Porque é de geração em geração. Tá vendo? Até a quarta geração, entendeu? E tá demonstrando que odeia a Deus. Tá aqui, tá dizendo, eu acabei de ler, ó. Daqueles que me odeiam. Fez isso, se prostrou, tá demonstrando que odeia ele, né? Ó, o versículo 6 para encerrar. E faço misericórdia a milhares do que me amam e guarda os meus mandamentos. É um mandamento. Não tem mais de escultura, é um mandamento. E essas pessoas que têm que fazer isso, elas estão deserdadas do reino do céu. É o que está escrito na Bíblia do crente, na Bíblia do católico. É a mesma coisa, não mudou não. Eles quiseram dizer que a Bíblia é diferente. Mentira. O padre sentou comigo e nós dois juntinhos contemos os livros da Bíblia. Não tá faltando livro nenhum. É mentira, que ele gosta de enganar. Vocês me perdoem, mas a palavra de Deus tem que ler corretamente. Entende? A mesma coisa que eu abro aqui na Bíblia evangélica, a mesma coisa eu posso comprar uma Bíblia católica e ler as mesmas passagens que eu tô lendo para vocês, eu leio na Bíblia católica para vocês. Eu vou comprar uma Bíblia católica para me soltar as mesmas coisas. As mesmas coisas que eu tô soltando para vocês na Bíblia evangélica. Ó. Apocalipse 22, a última folha. E o versículo 15, para vocês verem que essas pessoas estão deserdadas do reino do céu. Por isso que eu sempre falo com vocês. É o Consolador falando com vocês e glória a Deus. Eu falando com vocês também, ó. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idolatra e qualquer que ama e comete a mentira. Tá vendo? Essas pessoas que são idolatras, elas não entram no reino do céu, não. Tem mais de escultura, se curva perante ela, se ajoelha perante ela, reza não sei quantas vezes, Ave Maria, então, tá deserdada do reino do céu. Vocês não viram o que foi que eu li? A mesma coisa que tem escrito na minha Bíblia, tem escrito na Bíblia de vocês, e vocês sabem. E esses padres, agora eu não sei por que eles fazem isso com o povo católico. Esse povo procura a própria salvação da alma dele. Que decepção eles não vão ter agora no dia do arrebatamento. Por quê? Porque ninguém do tempo católico vai ser levado. Foi o sonho que eu tive, que o Senhor me mostrou. Eu vou soltar o sonho, a mensagem que o Senhor mandou para vocês, que é a mensagem que Jesus mandou para vocês, eu acabei de soltar para vocês, sobre o que? Os mandamentos, sobre o que está escrito no livro do Apocalipse, que essas pessoas que fazem isso, que teimam contra ele, estão deserdadas do reino do céu. Por causa de quê? Por causa do que vocês adoram. Adora a imagem de escultura. Mesmo nós não adoramos, nós veneramos. O Senhor não quer isso de maneira nenhuma dos fiéis dele. O Iau, Cristo de Nazaré, que morreu ele não quer isso de vocês não, que morreu lá em Israel. Lá meu nome? Na montanha da caveira, né? Acho que é que fala assim, né? Então, ele não quer isso de nenhum fiel dele. Nenhum fiel dele tem que ter idolatria. Tem que se prostrar só perante a Deus, entendeu? É o que está escrito. Eu vou soltar o sonho para vocês, da mensagem que ele pediu para me soltar. Vocês, a mensagem, eu confesso para vocês que eu já soltei. Agora eu vou soltar o sonho. Ó, eu sonhei
que eu tava no caminho, vinha eu, Jesus, uma mulher, eu vim em espírito com ele chegou e disse assim, ele chegou pra mim e disse assim, tu vai na igreja católica, fala pra eles toda a verdade. Aí, na hora que ele falou isso, o inimigo saiu de dentro do mato, e avançou em cima dele, e eles dois saíram guerreando. E eu sei que o Senhor deu um empurrão nele muito grande, que ele se afastou bastante. Na hora que ele se afastou bastante, a mulher que estava andando mais o Senhor, ela pegou na mão do Senhor e puxou pro nosso lado. Na hora que ela puxou, o inimigo veio de lá pra cá, com ódio medonho. E se tacou por cima de um escudo transparente. E na hora que ele se tacou por cima de um escudo transparente, o Senhor desapareceu. E eu e uma mulher, nós estávamos no ringue. E na hora que eu olhei, que eu vi que ele não transpassava o escudo, eu continuei o meu caminho. Cheguei na frente da igreja católica. Aí eu peguei e disse assim, meu Deus, como é que eu vou falar com esse povo? Eu cheguei mesmo na frente, mesmo na porta, eu disse assim, como é, meu Deus, que eu vou falar com esse povo? E sabe o que foi que eu fiz? Eu peguei uma vassoura e comecei a varrer. Saia varrendo os sujos que estão escondidos, era do lado de fora da igreja. Porque que é os pecados que tá tudo na casa dos fiéis. Não tem um fiel hoje que não tem uma imagem de escultura. Então, a decepção desse povo vai ser muito grande. Esse povo todo enganado. Olha, aonde o Papa tá, vai deixar de existir. Por quê? Porque para que vocês sirvam de exemplo, o que Deus vai fazer com ele, com a congregação lá, né? Que lá é a central, né? Então, para que as outras congregações católicas, vocês sirvam que fique de exemplo. Por que Deus deu um fim nela? Por causa das idolatrias. Ela era um tempo que Deus amava, que está escrito aqui no livro, está escrito aqui nas Santas Escrituras. Mas porque eles quebraram uma aliança, eu vou soltar essa parte para vocês. Ó, deixa eu terminar o sonho. Quando eu varri a igreja por fora, que estava cheia de luz, sujo, quando eu varri, eu me acordei. Quando eu terminei de varrer a igreja, eu me acordei. Então, sabe o que eu tenho para dizer para vocês? Toda a verdade é o que eu acabei de ler para vocês. É isso que ele mandou eu soltar para vocês. E é o que eu vou ler para vocês novamente, ainda vou mostrar a vocês que foi o mandamento que eles quebraram. Tudo que eu soltei pra vocês aqui no livro do Apocalipse, soltei os versículos, tem na Bíblia de vocês. Ó. Apocalipse 9, o versículo 20. Presta atenção no que eu vou ler pra vocês. Isso aqui vai ser o quê? Depois das... Glória a Deus. Depois do arrebatamento, que o Senhor vai dar um basta... Lá onde tá o que? A mãe, né? As filhas são o que? São os templos católicos que são espalhados no meio do mundo. A principal é lá, entendeu? Ó, e os outros homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras das suas mãos. As obras das suas mãos são o que? Os ídolos que as pessoas fazem com as suas próprias mãos. Imagem de Jesus, imagem da mãe do Senhor, faz com as suas próprias mãos. Ó. Para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, de prata. Vocês viram que por detrás dessas imagens tem demônio, é o que ele falou que está escrito nas escrituras, ó. Para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Você está vendo? Essas pessoas que escutam a palavra de Deus, que conhecem as Santas Escrituras, que sabem que é pecado, porque elas continuam, a sentença sobre elas são maior. Agora, se a pessoa tá mantida enganada, é menos. Mas para aqueles que sabem ler, como os padres, eles sabem, eles conhecem a palavra de Deus. Agora, eu não sei por que eles fazem isso com as ovelhas do Senhor. Manter vocês enganados, porque começou por eles. Começaram pelos padres, começaram pelo Papa, começou pelo Papa. E terminou o quê? Terminou nos padres, né? Porque os padres desobedeceram, não tiraram, não. Pronto, aqui é Oséias. Oséias 8, para vocês verem, era um tempo que eles tinham, a igreja católica, ela tinha uma aliança com Deus, e eles preferiram quebrar a aliança e fazer ídolo com as suas próprias mãos para adorarem. E por causa disso que eles fizeram, eles vão ser castigados agora, no dia do arrebatamento. A igreja católica, aquela lá onde o Papa está, ela vai deixar de existir para todo sempre, é o que está escrito lá no livro de Apocalipse. Um forte anjo vai levantar ela e vai lançá-la dentro do mar.
E eu vou soltar para vocês também esse sonho sobre esse templo, ó. Põe a trombeta à tua boca. Ele tá mandando eu falar com vocês, com o povo católico, ou Deus tá mandando eu ficar calada? Não, meu, ele tá mandando tu abrir a boca. Ó, põe a trombeta à tua boca. Eu quero pôr a trombeta na minha boca, vou alarmar pra vocês, que ele tá vindo sobre o templo católico. E também sobre as 5 virgens, né, desobedientes. As loucas, né, ó. Ele virá como águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Aliança de não ter idolatria, eles quebraram. Se rebelou contra a lei do Senhor. Era para a lei do Senhor é o casar o homem e a mulher, desde a fundação do mundo. O primeiro casamento foi o dele, lá no Jardim do Éden, né? Então, para você ver, né? Quebrou, ainda se revoltou contra a lei dele. Quebrou o mandamento, ainda se revoltou contra a lei dele. Não era para ter idolatria. Acharam pouco? Não, vou pisar por cima da palavra dele. Vou fazer do jeito que eu quero, pois então. Agora eu vou ler para vocês, ó. Eles fizeram reis, mas não por mim. Então, colocaram papa lá, mas não foi por ele, não foi pedindo a orientação dele, ó. Eles fizeram reis, mas não por mim. Reis é papa. Constituíram príncipe. Príncipe é padre. Mas eu não soube. Colocou qualquer padre lá, né? Que se pediu autorização dele, né? Por isso que tá desse jeito a igreja católica. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolo para si, para ser destruído. Você está vendo que está escrito lá no livro do Apocalipse, está escrito aqui no Velho Testamento. Eles fizeram o quê? Ídolo para ser destruído. E é o que vai acontecer agora. O teu bezerro, ó Samaria, te rejeitou. A minha ira se acendeu contra eles. Até quando serão eles incapazes da inocência? O Senhor está perguntando, até quando vocês vão parar de fazer isso e voltar para o quê? Para ele de novo. Agora eu vou ler para vocês sobre vocês adorar só a ele. Não há nada mais, só ele. Ah, deixa eu ler para vocês que eles falam, né? Sobre a mãe. É porque eu gosto de desmentir as coisas que as pessoas falam para os fiéis do meu Senhor, né? Para as ovelhas do meu pastor. Eu gosto, porque é mentira. A gente tem que abrir a boca com a verdade, né? Ó, no livro do Apocalipse, o primeiro que ressuscitou do mundo dos mortos, vou ler para vocês. É porque se tá escrito, é só para poder abrir a boca e falar, né? Soltar. Tá aqui, ó. Presta atenção, vou ler para vocês. Porque então, o padre, né, diz que a mãe do Senhor, ela morreu e subiu ao céu. Mentira, ele não fala nem que ela morreu, ele diz que ela foi levada ao céu. Entendeu? Mentira deles. Ela morreu, ela foi sepultada. Igualmente José, igualmente os 12 discípulos dele, igualmente os profetas que morreram antes de Jesus, igualmente qualquer um que vai dessa sepultura. Estão tudo esperando agora a primeira ressurreição. Bora pra cá, ó, pra vocês verem o primogênito do mundo dos mortos. Agora, se vocês não quiserem acreditar, aí já é contigo com o nosso Salvador, né? Ó, Apocalipse 1 e o versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito entre os mortos. Ele é o primogênito entre os mortos. O primogênito entre os mortos. Ele é o primogênito entre os mortos, então. E os príncipes dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Você está vendo? Ó, o primogênito entre os mortos. Primogênito, o que é primogênito? Primogênito porque ele é o primeiro do mundo dos mortos. Foi o primeiro que foi ressuscitado do mundo dos mortos. Ele é primogênito. Foi a primeira pessoa que morreu, desceu à sepultura e ele saiu e subiu ao céu, entendeu? Não existe assim outra pessoa, não. Ele é o primeiro. Desceu do céu, se fez carne, habitou entre nós. E o que? No terceiro dia ele ressuscitou do mundo dos mortos. E ele subiu ao céu. Entendeu? É o que está escrito, né? E aquele é o quê? Aquele está dizendo que ele é o primogênito, ó. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. O primogênito entre os mortos. Primogênito é por quê? Porque ele é o primeiro. A primeira pessoa que ressuscitou do mundo dos mortos. Morreu e ele
ele reviveu novamente, entendeu? É o que está dizendo esse versículo, é só vocês lerem, não tem pra onde correr não. Isso é mentira dos padres dizer que a mãe do Senhor, ela não morreu, ela foi levada ao céu. Mentira, todos nós morremos, descemos a sepultura. Tá dito que nós temos que morrer só uma vez, é a Bíblia que fala. O homem tem que morrer só uma vez e esperar pelo julgamento, né? Então, ela tá assim, o corpo dela desceu o sepulcro, a alma dela tá com o Senhor, a alma, o espírito dela tá com o Senhor. Você não soprando em Adão o fôlego de vida, então o fôlego de vida volta para ele novamente. Tá lá com ele, ela. O espírito, o corpo ainda tá lá no sepulcro, esperando o Senhor tirar ele. Aquele também que o inimigo brigou pelo corpo dele, que queria o corpo dele, então, sim, ele tá lá no sepulcro ainda também, entendeu? Pra vocês verem. O anjo veio, não brigou pelo corpo dele, não enterrou ele, então ele tá lá esperando a primeira ressurreição. É o que fala aqui em... Deixa eu ler aqui pra vocês. Vou ler para vocês sobre o que a primeira ressurreição de todos os mortos vai ser agora. De todos os mortos que dormiram com o Senhor. Para todos os mortos, ainda é outro versículo que tem por aqui também. Ó, peraí, ó. Deixa eu ler para vocês, ó. Para vocês verem, vai ser tirado agora do sepulcro aquelas pessoas que dormiram com o Senhor, fazendo a vontade do Senhor aqui na face da terra, ó. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabe. Então, essas pessoas vão ficar os 1000 anos lá no cantar onde ela está, desde o início da fundação do mundo. Esta é a primeira ressurreição, você está vendo? A primeira ressurreição vai ser essa agora. Jesus foi o primogênito do mundo dos mortos. O primogênito do mundo dos mortos. E essa aqui vai ser o que? A primeira ressurreição. Ninguém surgiu do mundo dos mortos, ainda não. Vai se ressuscitar todo mundo agora, que dormiram com o Senhor. Essa é a primeira ressurreição. Os outros mortos vão ressuscitar, ó. Bem-aventurado os santos que têm parte na primeira ressurreição. Você está vendo? Agora que vai acontecer a primeira ressurreição. É porque eu gosto de explicar as coisas mais bem explicadas para o povo católico. Também para qualquer outro que tenha dúvida, né? Tá escrito na Bíblia? Então pronto, entendeu? Depois dos 1000 anos do Senhor, que vai se ressuscitar todas as pessoas, tanto os bons como os maus, que estão lá no sepulcro, todos vão ser retirados, para comparecer e para serem julgados perante a Ele, né? Perante o nosso Senhor, nosso Salvador. Entreguei para vocês a mensagem, né? Entreguei do sonho da Igreja Católica, entreguei mais 2 sonhos para vocês. E vou soltar ainda outro vídeo, soltando outro sonho, para o quê? Para a igreja evangélica, vocês vigiam. O Senhor está falando sobre a vaidade no meio de vocês. Vocês vão ver porque que vocês foram deixados, porque não quiseram renunciar à vaidade. E é isso que o Senhor vai falar para vocês no próximo vídeo, tá bom?